Olá pessoal, tudo bem? Supremo Tribunal Federal. O Estado sou eu e é bom porque eu quero. Fiquem comigo em mais esse vídeo. Pois é, essa semana nós tivemos mais uma decepção com o Supremo Tribunal Federal. Esse tribunal que só sabe envergonhar o país, esse tribunal que é um peso para a nossa nação. Eu estou indignada, eu creio que vocês também, porque tudo foi deixado de lado, como sempre, para atender aos caprichos do Lula e dos seus advogados. Nós sabemos que tem muitas pessoas com processos no Supremo Tribunal Federal, muitas pessoas morrem esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nós estamos diante de um tribunal que, a meu ver, é mais um tribunal de mafiosos, porque é assim que eles agem. Se você pegar os 11 ministros, juntar tudo, não soma um sequer juiz de primeira instância, sem ofender os juízes de primeira instância, que a meu ver são os melhores juízes, os que atuam melhor para a sociedade. Eu que trabalho com a justiça, eu tenho muita experiência na área do direito, né? Meu dia a dia é nos fóruns, e eu posso dizer para vocês que os juízes de primeira instância dão um show de bola, mas esses juízes do Supremo Tribunal Federal, que muitos deles nem juízes foram, nem juízes são, nós temos que lembrar que o direito é regido por princípios, e os princípios são mais importantes do que as normas, leis, decretos, mesmo a Constituição Federal. Por isso que nós falamos que o direito é construído e deve ser construído sobre princípios. O que nós estamos vivendo hoje é o caos já. Né? Nós temos tanto receio de virarmos uma Venezuela, mas pessoal, nós já estamos na porta de virarmos uma Venezuela, nós já estamos prestes a virarmos uma Venezuela, porque começa por aí. O Supremo Tribunal Federal, que segundo a Constituição, ele tem que guardar obediência à Constituição e ser o guardião para que a Constituição seja cumprida. E o que o STF tem feito? Justamente o contrário. Eu acho muito engraçado quando algumas pessoas, alguns jornalistas, vêm a público, mesmo algumas autoridades, e dizem: nós não podemos romper com as instituições. Eu pergunto a vocês, que instituições? A Vera Magalhães mesmo é uma jornalista fabiana que ela está sempre pregando isso, que nós temos um Estado de Direito e que as nossas instituições estão funcionando muito bem. Eu pergunto, senhora Vera Magalhães, estão funcionando muito bem para quem? Para o PT, para os vermelhinhos, para os partidos de esquerda, para os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que mais parece uma máfia, porque eles podem não ser, mas eles agem como mafiosos. Então, se você é amigo do capo, você vai lá e consegue tudo, é assim. O Supremo Tribunal Federal, ele está vivendo em verdadeiro conluio com o Congresso. O Senado também é uma instituição com quem nós temos que nos preocupar muito. E se o Senado está mancomunado com o Supremo, quem poderá nos defender? Nós temos um Supremo que apoia os criminosos, que vivem, eu estou repetindo essa palavra, eu sei, mas que vivem em conluio com esses criminosos. O conluio, para quem não sabe, é o ajuste doloso criminoso entre duas ou mais pessoas. São pessoas que se reúnem para o crime, para praticar crimes. É um conluio. Você sabe que quando o presidente da República está em vias de escolher uma determinada pessoa para o cargo de ministro do Supremo, essa pessoa ela bate na porta de cada um dos 81 senadores. E ninguém sabe o que eles conversam lá, fazem campanha. Como é que esse senador, que depois vai sabatinar uma sabatina leve para eles, né, aquelas perguntinhas mequetrefes, porque os senadores não têm conhecimento para sabatinar uma pessoa que vai ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eles fazem aquilo que o Augusto Nunes com muita propriedade diz que é praticamente um chá de 100 horas, não sabatinam nada, porque depois esse ministro vai beneficiar esse senador que vai estar ou já está atolado até o pescoço de crime. Não tem ninguém que possa agir contra o Supremo Tribunal Federal. Porque vocês podem dizer assim, se nós formos guardar a Constituição Federal, nós podemos enfrentar o Supremo Tribunal Federal por meio de impeachment
dos ministros, de alguns deles pelo menos, né? Nós até podemos, né, e tem já muitos pedidos de impeachment. A deputada Janaína Pascoal entrou com um pedido de impeachment contra o ministro, o presidente do Supremo Dias Toffoli, mas o que acontece é o seguinte: quem vai julgar, quem vai fazer o trâmite, presidir o trâmite desse processo de impeachment é o Senado Federal. Só que a gente tem que lembrar que o Senado Federal, eles vivem em permanente conluio com o Supremo. Eu vejo que muitas vezes um ministro ou outro do Supremo dá uma ou outra decisão que agrada o povo, e aí o povo vem e fala: o Fux me representa, olha a Carmen Lúcia, que bacana, olha a decisão que ela deu. Nós não podemos nos enganar. Eles fazem isso vez por outra justamente para tapear a população, de que eles estão do lado da população. Mas a verdade é que o Supremo Tribunal Federal jamais esteve ao lado da sociedade. Tem muitas pessoas que dizem assim: mas o Supremo não tem que ouvir a sociedade. Espera, mas nós somos um país democrático. Se a democracia, a própria palavra demo, povo, cracia, governo, se nós estamos vivendo uma democracia que é o governo que emana do povo, é claro que por meio dos seus representantes, como é que o Supremo não vai ouvir a sociedade? Tudo bem, então ele não ouve a sociedade, mas ele ouve um criminoso, aí tudo bem. Então nós temos que ver o que nós vamos fazer. Nós precisamos mudar essa Constituição, ou mudar a Constituição sensivelmente, ou até mesmo promulgarmos uma outra Constituição, que a meu ver seria o mais correto. Porque essa Constituição não atende mais os anseios da sociedade. Eu me lembro de ter aprendido em direito, logo nos primeiros livros que eu lia sobre direito constitucional, que o jurista dizia assim: a cada sociedade nasce uma nova Constituição. Porque o direito, as leis, né, as regras, ela tem que mudar conforme evolui a sociedade, conforme muda a sociedade. Essa Constituição Federal que nós temos, ela corresponde a uma outra sociedade. Assim como as constituições anteriores a ela também representavam aqueles anseios da sociedade. Os nossos anseios hoje, como sociedade, são outros. Então nós precisamos mudar essa Constituição. Mais que isso, eu proponho nós promulgarmos uma nova Constituição. Nós temos que, claro, formar aí um poder constituinte, né? Mas nós temos que começar pelo menos essa discussão. E eu convoco aqui os youtubers de direita para que eles comecem esse movimento. Nós precisamos de outra Constituição. Essa Constituição, ela é vermelha, ela é de esquerda. Um outro poder que nós temos que tomar cuidado é o Senado Federal. Na verdade, ele faz parte do poder legislativo. O Senado Federal, ele faz parte, ele compõe o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto por duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Porém, o Senado é mais poderoso, porque quem preside o Congresso, que reúne as duas casas, é o presidente do Senado. Então, o presidente do Senado, ele é presidente do Senado, no caso nosso aqui é o Davi Alcolumbre, no momento. Ele é o presidente do Senado e é o presidente do Congresso. E por que eu falo que o Senado tem muito poder? Eu vou ler para vocês aqui alguns dos poderes do Senado Federal. É o Senado Federal quem aprova ou não os ministros do Supremo escolhidos pelo presidente da República. É o Senado Federal quem aprova a escolha do presidente da República quanto ao Procurador-Geral da República. É o Senado quem apoia os ministros dos Tribunais de Contas. É o Senado quem aprova os presidentes e diretores do Banco Central, os chefes de missões diplomáticas. Cabe ao Senado processar e julgar o presidente da República. Cabe ao Senado Federal processar e julgar o vice-presidente da República. E cabe também ao Senado processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, aqui uma paradinha para esse item. Vocês acham que o Senado Federal vai processar e julgar algum ministro do Supremo Tribunal Federal? Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. É do Senado Federal a prerrogativa de autorizar operações financeiras externas. Olha outra atribuição do Senado Federal: suspender no todo ou em parte uma lei que seja declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Outra paradinha aqui para explicar. Principalmente no direito tributário, tem muitas normas que são declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
O que acontece? Os advogados vão e buscam essa declaração de inconstitucionalidade dessa lei. Se essa lei sendo declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, se ela foi declarada ontem, por exemplo, ela tem um prazo para que o Senado suspenda essa lei, tire essa lei, pelo menos por um tempo, do ordenamento jurídico do país. Só que muitas vezes o Senado não faz isso. E embora a lei tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo, essa lei continua em vigor. E o que acontece? Muitas vezes essas leis que são declaradas inconstitucionais são leis que prejudicam o contribuinte, porque nós estamos falando aqui de direito tributário, principalmente, né? Que é onde mais acontece. E tem muitas normas assim, muitas leis declaradas inconstitucionais e o Senado debruçado em cima delas. Porque não suspendem. Então, olha o poder que o Senado tem nesse ponto. Ele tem um poder, no final das contas, maior do que o poder do Supremo Tribunal Federal. Porque não adianta o Supremo vir e dizer essa lei, eu declaro ela inconstitucional, se o Senado não a suspende. E tem mais coisas também, por exemplo, na área tributária ainda, com relação ao ICMS. Vocês devem saber que dentro de cada estado tem uma alíquota interna, né? Nas transações que envolvem o ICMS, as transações entre os estados da federação, Rio de Janeiro para Minas Gerais, ou Minas Gerais para Bahia, Bahia para Rio Grande do Sul, a gente chama de operações interestaduais, a alíquota interestadual, ela é fixada pelo Senado através de resolução.